Olá, estudantes! Sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, a nossa aula número 7. Vamos conferir o que iremos aprender hoje? Compreensão e interpretação, elementos de apresentação e unidade estrutural do gênero textual, sinais de pontuação, discurso direto e indireto, ampliação vocabular. Sou a professora Adriana e irei acompanhá-los na aula de hoje. Muito bem, eu preciso que vocês organizem o material que nós já deixamos combinado desde o início e o espaço para que possam estudar. Então vejam lá, caderno ou folha de papel, lápis, borracha, caneta e apontador. Enquanto vocês se organizam, eu vou dar um tempinho e volto já. Ok, tudo organizado? Então vamos fazer as anotações. Peço que vocês anotem a data, a aula de número 7, língua portuguesa. Volto já. Tudo anotado? Então vamos relembrar a nossa aula anterior. Então, na aula anterior, nós trabalhamos um pouquinho com a ortografia, relembramos quando devemos usar o S ou os dois S's, vimos um pouquinho das regrinhas, também trabalhamos com o dicionário, né? Vimos o significado, quais eram os verbetes para a palavra transtorno e trabalhamos com ela. Também trabalhamos o texto, a organização do texto, como esse texto está organizado, né? Vimos que ele está organizado em parágrafos, que esses parágrafos eles precisam sempre de retomadas para que o texto fique coeso, para que o texto é como se fosse uma costura no texto, né? E também trabalhamos com a questão dos conectivos, que é o que eu acabei de falar. Os conectivos que dão a ligação, que tornam o texto coeso, que dão unidade no texto, certo? Então, só para retomar e começar a aula de hoje. Vamos lá? Então, na aula anterior, nós trabalhamos alguns parágrafos lá, falando sobre a nova classificação que a OMS estava trazendo para problemas relacionados com o vício em games, certo? Falamos da revisão, né, que foi feita devido ao aumento desse vício entre jovens, crianças e adolescentes, e também falamos sobre os sintomas, né, quais eram os sintomas, só para relembrarmos. E eu trouxe aqui também
esse parágrafo aqui para a gente retomar um pouquinho da aula que eu queria ter trabalhado com vocês na aula anterior, a questão da pontuação. Então vejam lá, releiam o trecho comigo. Além desse sintoma, outros podem ser identificados como a perda de controle sobre aspectos relacionados aos jogos, como duração e frequência das sessões e a continuidade do vínculo com os jogos, mesmo com consequências negativas como o impacto na vida profissional, educacional, social e familiar. Esse trecho, eu quero trabalhar a questão da vírgula com vocês. Então vejam, eu tenho ali, além desse sintoma, né, que eu tenho a vírgula ali, e logo em seguida ela foi usada novamente. Então nesse trecho foram usadas vírgulas. Vocês sabem qual é a função delas nesse trecho, por que elas foram usadas? Eu peço que vocês anotem essa questão no caderno, respondam e eu volto já. Vamos conferir juntos então? A perguntinha que eu fiz foi: no trecho destacado foram usadas vírgulas. Você sabe qual a função delas nesse trecho? Então a primeira vírgula ali, quando eu retomo, além desse sintoma, o que eu estou fazendo? Estou demonstrando uma explicação, né? Então, logo em seguida vai vir uma explicação que além desse sintoma, outros podem ser identificados, como a perda de controle e, enfim, ele continua ali. E as outras vírgulas, logo em seguida eu coloquei ali, mesmo com consequências negativas, como impacto na vida profissional, educacional, social e familiar, ela serve como o quê? Enumeração. Então, ela está enumerando ali, né? O impacto que é na vida profissional, educacional, social e familiar, ok? Então, para a nossa aula de hoje. Então, vejam, eu trouxe hoje o subtítulo para vocês do texto que nós vamos continuar. Estamos retomando o texto da aula anterior, que falava sobre o vício em games e o que a OMS vem propor para esse vício em games, né? E ela fala da CID, que a CID tem como função monitorar a incidência e prevalência de doenças por meio de uma padronização universal. Então esse é o subtítulo, lembram da sigla, né? Lembram que a CID é um código? Muito bem, vamos ao texto. É uma dependência? Acompanhem comigo na tela. De acordo com a psiquiatra Júlia Machado Coure,
pesquisadora do Centro Regional de Referência em Drogas, a CRR, da Faculdade de Medicina da UFMG. Ainda que a dependência não seja química, como no caso das drogas, o modo como ela afeta o indivíduo é similar. Da mesma maneira que um dependente químico precisa usar uma dose cada vez maior para atingir o mesmo prazer, desenvolvendo o que chamamos de tolerância, acontece com os dependentes de jogos ou tecnologia, explica a pesquisadora. Então vejam, pessoal, ela diz que essa dependência que o jovem, o adolescente ou até mesmo o adulto tem em relação aos jogos e à tecnologia, ela é tão grave quanto uma dependência em relação a uma droga, ao álcool, ao cigarro, né? Ele precisa cada vez mais daquilo para se realizar. No caso dos jogos, a tolerância leva o indivíduo a passar intervalos de tempo cada vez mais longos jogando. Então, assim, eu acredito que não só no jogo, mas em relação à tecnologia, às redes sociais, tem pessoa que é completamente dependente disso e que cada vez ela aumenta aquele tempo que ela fica. Quanto mais ela fica, aquilo vai se tornando um vício, ela já não consegue se afastar daquela tela, ela não consegue ficar muito tempo longe daquele jogo, ela acha que se ela não estiver naquele momento jogando, alguém vai passá-la, alguém vai alcançar um nível superior a ela no jogo, e isso vai tornando cada vez mais dependente do jogo, ok? Então, só para ilustrar, esse é o nosso quarto parágrafo do texto, tá? Lembram que nós falamos que a professora perguntou lá na outra aula como que esse texto era organizado, e aí nós respondemos juntos, conversamos que esse texto era organizado em parágrafos. Então, aqui para ilustrar, esse é o nosso quarto parágrafo do texto. Acompanhe a continuação do texto comigo. Outra similaridade entre as dependências é a abstinência. Irritabilidade, ansiedade, insônia e até mesmo tremores podem aparecer quando essas pessoas ficam afastadas dos jogos por longos períodos. Todos esses sintomas também são observados em usuários de drogas. Segundo Júlia, isso ocorre devido à liberação de dopamina, o hormônio do prazer, no cérebro. É isso que para as pessoas com predisposição leva à dependência. Inicialmente, ela vai em busca dessa liberação de dopamina para sentir prazer novamente, para diminuir os sintomas de abstinência que ela sente quando se afasta da atividade. Explica. Pessoal, antes de falar um pouquinho de todas as afirmações que a pesquisadora trouxe, vocês perceberam que eu grifei, que eu destaquei algumas palavrinhas no texto? Então, essas palavrinhas são palavras de retomada, né? Outra, então ela estava falando de alguma coisa que tinha em comum com a dependência, e aí ela faz essa retomada com a palavrinha outra. Aí a palavra ali, segundo Júlia, né? Também é um conectivo. Inicialmente ela vai em busca, também é um conectivo, por isso que eu destaquei, para que vocês comecem a perceber a importância desses conectivos no texto para torná-los mais coesos, ok? Então vejam, esse é o nosso quinto parágrafo do texto. Por que será que a professora destacou ali a palavrinha explica? Por que será? Tá ali, ó. É isso que para as pessoas com predisposição leva à dependência. Inicialmente, ela vai em busca dessa liberação de dopamina para sentir prazer novamente, para diminuir os sintomas de abstinência que ela sente quando se afasta da atividade. Explica. Quem explica, será? Vamos ver logo em seguida. Quanto aos fatores de predisposição, a pesquisadora explica que a dependência de jogos afeta predominantemente indivíduos do sexo masculino. Além disso, há 2 traços de personalidade predominantes: o de personalidade impulsiva e o de busca de sensações.
Nesses casos, as chances dela procurar uma atividade como essa e se encontrar numa situação de dependência são maiores, pois essas pessoas têm maior dificuldade de controlar os impulsos e adiar o desejo pela sensação de recompensa causada pela liberação da dopamina. Observaram ali novamente os conectivos, né? As retomadas que o texto faz, com as palavrinhas que a professora deixou destacada? Muito bem. Esse é o nosso 6º parágrafo. Agora nós vamos anotar. Então, eu acredito que vocês tenham prestado bastante atenção na leitura, acompanhado a leitura com a professora, e nós vamos fazer junto uma tarefinha. Acompanhem lá comigo. Segundo a psiquiatra e pesquisadora Julia Cody, o vício nos games pode ser considerado uma dependência. Então, vocês vão marcar qual é a alternativa correta. Então, porque assim como um dependente químico, o gamer sabe a hora certa de parar. Porque o gamer não sente necessidade de ficar muito tempo conectado aos jogos. Ou porque o gamer, assim como o dependente químico, precisa de uma dose cada vez maior para atingir o mesmo prazer. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês respondam essa questão e volto já. Vamos conferir então? Vejam lá. Segundo a pesquisadora, o vício nos games pode ser considerado uma dependência. Por quê? Porque o gamer, assim como o dependente químico, precisa de uma dose cada vez maior para atingir o mesmo prazer, certo? Vamos para a próxima? Acompanhem comigo. No texto, a pesquisadora Julia Cody também fala sobre a abstinência. Relacione as colunas de acordo com os sintomas mencionados por ela e seus respectivos significados. Aqui nós estamos trabalhando a ampliação vocabular, né? E eu gostaria que vocês fizessem essa anotação no caderno de vocês. Então, eu vou dar um tempinho e volto já para que vocês anotem tudo direitinho e nós iremos conferir juntos.
Vamos conferir juntos então? Vejam lá: irritabilidade, insônia, tremores e ansiedade, né? Quais os respectivos significados de cada um deles? Então vejam: irritabilidade, perder a paciência ou a calma com facilidade, né? Então, sempre que eu perco a paciência, sempre que algo me tira do sério muito fácil, eu posso considerar que eu estou irritado. Tudo bem? Insônia, o que significa insônia? Quantas vezes vocês já não ouviram essa palavrinha? Ai, hoje eu tive insônia, essa noite eu tive insônia, eu estou sofrendo de insônia. Dificuldade para dormir. Ok? Tremores, série de movimentos de ir e vir muito curtos e rápidos, gerados involuntariamente ou por ação de fatores externos, exemplo nas mãos. E a ansiedade, então, é a inquietação ou paciência causada por algum desejo ou vontade, né? Às vezes, hoje nós temos ouvido falar tanto nessa palavra: eu sou ansioso, tal pessoa é ansiosa, sofre de ansiedade. Então, essa inquietação, essa euforia que a gente sente por dentro, por algum motivo, porque você vai fazer uma viagem, porque você vai fazer uma prova, porque vai começar um trabalho novo, ou até mesmo porque você precisa estar ali na frente do seu jogo, desafiando seus oponentes, ok? Muito bem, vamos passar para a próxima? Em relação à predisposição para o vício em games e os traços de personalidade, que informações são mencionadas no texto? Então veja, o texto me diz o quê?
que a predisposição predomina somente em jovens com personalidade forte e com determinadas tendências para esse vício? A predisposição predomina em meninas porque apresentam uma personalidade mais frágil? A predisposição predomina em indivíduos do sexo masculino que apresentam uma personalidade impulsiva e buscam novas sensações? Ou a predisposição predomina em crianças que apresentam uma certa carência afetiva? Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e responderem e volto já. Vamos conferir então? Em relação à predisposição para o vício em games e os traços de personalidade, que informações são mencionadas no texto ou foram mencionadas no texto? Que a predisposição predomina somente em jovens e com personalidade forte, com determinadas tendências para esse vício? Eu acho que não. A predisposição predomina em meninas porque apresentam uma personalidade mais frágil? Também não lembro dessa informação no texto. A predisposição predomina em indivíduos do sexo masculino que apresentam uma personalidade impulsiva e buscam novas sensações? Muito bem, então essa informação é que nós tínhamos lá no texto, certo? Que ela predomina em indivíduos do sexo masculino e que apresentam uma personalidade impulsiva, que estão sempre em busca de novas sensações, ok? Vejam lá, pessoal, vocês perceberam que em algumas partes do texto elas estavam entre aspas? Por que será que essas aspas foram usadas? Com qual intenção que essas aspas foram usadas? Vocês lembram? Porque na verdade vocês já sabem quando devemos usar as aspas. Mas vocês conseguem lembrar por que do uso dessas aspas? Vocês conseguiram perceber que em vários momentos elas foram usadas? Então vejam lá comigo esse trechinho.
Da mesma maneira que um dependente químico precisa usar uma dose cada vez maior para atingir o mesmo prazer, desenvolvendo o que chamamos de tolerância, acontece com os dependentes de jogos ou tecnologia. Então vejam lá, qual a finalidade das aspas no trecho lido? Por que será que o autor, que o repórter usou essas aspas? Vou dar um tempinho para vocês responderem e volto já. Ok, vamos conferir juntos então qual a finalidade das aspas nesse trecho lido? Então vejam comigo. As aspas foram usadas para sinalizar a fala da pesquisadora. Então, o autor, o repórter, ele manteve a fala exatamente como a pesquisadora Júlia falou. Tanto que ele usa ali, explica a pesquisadora, né? Porque quem disse tudo isso foi ela. E aí, lembram que em alguns slides anteriores eu falei que eu ia retomar a questão da palavrinha explica? Então, ele está dizendo, ele coloca logo em seguida para mostrar que essa fala não é dele, e sim de uma outra pessoa. E ele manteve exatamente o que ela disse, ok? A fala da pesquisadora foi usada de forma direta. De que outra forma poderíamos escrever a mesma fala sem alteração do sentido? Gente, vocês conseguem... quando a professora falou para vocês da questão do uso das aspas, a questão que o autor coloca ali, explica a pesquisadora, vocês conseguem imaginar do que nós estamos falando? Nós estamos falando do discurso direto e do discurso indireto. Eu uso alguns recursos, como as aspas, por exemplo, para manter fidedigna a fala da pesquisadora, né? O narrador, ele não entra nessa fala, ele só nos diz, só coloca lá, por exemplo, explica, disse a pesquisadora, falou, contou, certo? Então vejam, de que outra forma eu poderia escrever? Ali foi usado o discurso direto. Eu gostaria que vocês agora usassem o discurso indireto para escrever essa fala, certo? Então vocês vão reescrevê-la, na verdade, usando o discurso indireto, ok? Vou dar um tempinho para vocês fazê-lo e volto já. Pessoal, eu vou deixar então a fala da pesquisadora para que vocês observem e consigam reescrevê-la passando para o discurso indireto.
Ok, então a fala da pesquisadora, como que nós poderíamos passar ela para o discurso indireto? Então poderíamos dizer assim: a pesquisadora disse que, e aí vocês continuariam a fala lá conforme eu deixei na tela para vocês observarem, ok? Muito bem. Pessoal, quando vocês olham essa imagem, né, essas imagens, vocês pensam no quê? Pessoas conversando, dialogando, trocando ideias, né? Quando eu estou conversando com uma pessoa, seja por telefone, seja pessoalmente, seja ali, por exemplo, quando eu estou numa reunião no computador, alguma coisa assim, que eu estou falando com a pessoa, eu mantenho a questão da oralidade. Eu tenho ali o meu interlocutor. Ele consegue saber quem está falando, em que momento está falando e o que está falando, certo? Já quando eu uso o discurso direto, quando eu passo para os textos, né, quando eu vou escrever esse discurso, quando ele sai da oralidade, quando eu não estou mais presente ali com os meus colegas, com a minha treinadora, com a minha professora, com a minha chefe, como que eu vou falar o que me foi dito? Eu posso usar tanto o discurso direto quanto o discurso indireto. De que forma? Então vamos relembrar o discurso direto? O discurso direto caracteriza-se por ser aquele em que se reproduz as palavras de outra pessoa ou personagem. Ele pode aparecer no meio do texto, para isso utiliza recursos de pontuação, como o uso das aspas, 2 pontos ou travessão, para demonstrar que é a fala de outrem, que foi outra pessoa que falou. Esse tipo de discurso normalmente utiliza verbos de elocução. Observem então, no texto que nós acabamos de ler, que nós estamos fazendo o estudo, o autor, ele fez o uso das aspas, ele não fez o uso dos 2 pontos e do travessão. Por quê? Porque em uma reportagem, não cabe usar o uso dos 2 pontos e do travessão. Por isso que tem esse outro recurso que é as aspas. E as aspas é para mostrar, para apontar a fala de outra pessoa, mantendo exatamente o que a outra pessoa falou, mantendo então fidedigna a fala de outra pessoa, como no caso a fala da pesquisadora. E eu uso para representar isso verbos de elocução, como dizer, falar, perguntar, contar, certo? E o discurso indireto, então, como que nós usamos ele? Vamos lá. No discurso indireto, o interlocutor diz o que a autora, pessoa ou personagem falou. Ele o faz com suas próprias palavras. É o tipo de discurso comum no dia a dia, narrado na terceira pessoa. Dispensa o uso de travessão. Então eu vou dar um exemplo bem simples, bem básico para vocês entenderem melhor o discurso indireto. A professora chegou na sala de aula e disse para vocês que teria a prova, que no dia seguinte haverá prova, né? Como que você vai chegar, por exemplo, e contar isso para o seu coleguinha que faltou na aula? Você vai chegar e vai falar assim: João, a professora disse, amanhã teremos prova. É assim? Não, você vai usar o discurso indireto. Você vai chegar e falar para o João: João, a professora disse que amanhã teremos prova, ok? Então, essa é a forma de usar o discurso indireto, certo? Vejam, pessoal, então vamos responder essa questãozinha aí junto comigo. É isso que para as pessoas com predisposição leva à dependência. Inicialmente, ela vai em busca dessa liberação de dopamina para sentir prazer novamente, para diminuir os sintomas de abstinência que ela sente quando se afasta da atividade. Explica. Vejam lá o verbo de elocução, explica, né? Verbo explicar. O uso das aspas e da palavra explica estão relacionadas ao modo de registrar a fala da pesquisadora Júlia Machado Coure? Na sua opinião,
qual o motivo do jornalista optar por esse tipo de discurso? Então, depois que você relembrou o uso do discurso direto, o uso do discurso indireto, por que será que o autor optou por usar esse tipo de discurso, usando as aspas? Vamos conferir? O uso do discurso direto ou indireto depende da intencionalidade. Então vejam, depende do que o autor quer dizer com isso. Então, nesse caso, o autor quis transmitir maior credibilidade à sua reportagem, visto que ele reproduziu na íntegra a fala da entrevistada, no caso, Júlia Machado Couto. Certo, pessoal? Então, relembramos hoje o discurso direto e indireto, o uso das aspas, da pontuação, das vírgulas, certo? Espero que vocês tenham entendido bem a nossa aula e chegamos ao final de mais uma aula. Novamente as recomendações, os cuidados e aquele abraço para vocês. Até a próxima aula!